E aí galera, professor Rafael de Filosofia. Nessa aula, para os segundos anos, a gente vai pegar mais leve, assim, porque eu passei o trabalhinho para vocês já, né? Que é para a semana que vem, para a próxima quarta. Que dia que vai ser, sabe, Bia? Cliquei. Então eu confirmei ali dia 13, né? O trabalho para vocês me entregarem. E aí, né, como eu vou passar conteúdo toda quarta, eu pensei nessa aula eu colocar alguns filósofos renascentistas que eu não coloquei na lista do trabalho para vocês irem vendo como que eu quero que vocês façam no trabalho. Tem gente que já me entregou, mas para quem ainda não me entregou, como que eu quero que vocês analisem características renascentistas do pensamento dos filósofos. Né? Eu disse que eu queria, no trabalho, eu queria sobre a vida, as principais ideias e o que caracterizava o pensamento deles, o pensamento renascentista. Agora eu separei alguns filósofos aqui na lousa que não estão na lista e eu não vou falar sobre a vida deles, né? Isso eu pedi para vocês fazerem no trabalho. Eu vou só falar da principal ideia, das principais ideias e vou dizer como que a gente caracteriza como renascentista, até para ajudar também vocês na hora de me entregar os trabalhos. Aí na próxima quarta, como vocês já vão ter entregado para mim, aí sim eu posso falar também dos filósofos da lista, né? Que eu separei porque eu passei o trabalho, né, para vocês me entregarem para depois falar deles. Então vamos lá. O primeiro que eu coloquei aqui é o Francesco Petrarca. Esse cara ele é considerado o pai do humanismo, que a gente conversou na aula anterior, que é uma corrente literária focada no antropocentrismo. Então veja só o pensamento dele. A verdadeira sabedoria consiste em conhecer a si mesmo. Olha só, característica então renascentista é o antropocentrismo, ele volta para si mesmo. Essa é a verdadeira sabedoria, né? O autoconhecimento. O próximo filósofo, Colúcio Salutati, ele vai aí dizer que a vida ativa é superior à vida contemplativa, né? Ou seja, lembra que a gente viu também sobre as características, né, que era o individualismo, você agora no Renascimento, você sabe quem fez a obra? Então, ele está dizendo que o que importa mais é o indivíduo que faz, o homem que produz, a vida ativa, certo? Isso é um elemento valorizado no Renascimento. Por isso, é uma característica renascentista. O outro filósofo, Lourenço Valha, ele eu coloquei aqui, ó, neo-epicurista. Neo é sempre novo, tá? Neoplatônico é o pensamento do Platão adaptado em um novo contexto, né? Então, neo-epicurista é que ele adaptou o pensamento do Epicuro. Epicuro é aquele cara que a gente viu na filosofia helenística que fala dos prazeres, né? Para quem não lembra, pode conferir no caderno e também na correção que eu fiz sobre aquele questionário de filosofia helenística medieval, eu também falo dele. Tem um vídeo também no canal. Então, neo-epicurista, ele deu uma cara cristã para a filosofia do Epicuro. Lembra que a gente viu que o Santo Agostinho deu uma cara cristã para a filosofia do Platão? Que o São Tomás de Aquino deu uma filosofia cristã para Aristóteles? Esse faz a mesma coisa com o Epicuro. Né? E por que então que ele é renascentista e os outros não? Esse motivo aqui, ó, ele vai dizer que todo produto da natureza é santo e é louvável. E, portanto, também é o prazer. Ele dá valor ao prazer. E a igreja, naquela época, quem estudava os textos religiosos para ser do clero, para ser padre, eles estudavam em um cubículo, um quarto bem pequenininho. Né? A comida não era muito boa, o ambiente não era muito limpo, era só o que era necessário, porque eles valorizavam a alma e não o corpo. Né? Tanto é que é comum até vocês verem isso em filme de Idade Média, de quando o cara peca, ele agride o seu próprio corpo, né? Ele acredita que assim ele purifica a alma, né? Condenando o corpo para purificar a alma. Aqui não, ó. Aqui o prazer também é santo e é louvável, porque também é algo da natureza, também é algo que Deus fez. Então ele coloca um caráter antropocêntrico, né, na visão religiosa. O prazer deixa de ser uma coisa ruim. Né? Mas assim como o Epicuro classificava os prazeres, ele também faz isso. Ó. O amor cristão de Deus
é o maior grau de prazer. Então não é todo prazer igual, é equivalente. Não. O amor cristão de Deus é o prazer mais elevado. Beleza? Então, característica dele renascentista é colocar a visão do homem, né, o antropocentrismo, nessa relação do prazer do corpo também na visão religiosa. Próximo filósofo, Giovanni Pico della Mirandola. Em italiano eles falam Mirandola, né, mas traduzindo para o português, Mirandola, como a gente falaria. Né? E ele vai dizer do milagre do homem, o ser artífice de si próprio. De novo, a ideia do homem que produz, né? O artífice é o que produz o artefato, entendem? O homem que se autoproduz. Então também uma característica do antropocentrismo, certo? Ele não está se debruçando em temas religiosos de entender Deus, ele está falando sobre o homem, o milagre do homem, a criatura que Deus fez e que é capaz também de criar e de fazer, tá? E o último que eu selecionei aqui, Nicolau de Cusa. Ele vai falar também do homem, só que ao invés dele enaltecer a razão humana como os outros renascentistas, ele vai propor aqui a teoria da douta ignorância. Douta significa sábia, a sábia ignorância, né? Porque ele diz que o homem ele é sábio ao entender os seus limites, a entender até onde vai o seu conhecimento. O homem se entende como um ignorante. Né? A douta ignorância é você sacar isso. Né? Só que ele não é um cara que fala isso para menosprezar o indivíduo. Ele fala, não, a gente sabendo disso, a gente consegue chegar mais próximo à verdade. Ele vai colocar que a mente humana, né, que é um produto finito, é inferior ao infinito, à verdade, a Deus. Certo? A verdade está no campo do infinito. A mente humana é finita. É algo que ela é inferior a isso. É algo que ela não consegue acessar por completo. Né? Mas a gente, tendo ciência disso, de que a gente não consegue acessar, faz com que a gente consiga entender melhor as nossas limitações e chegar mais próximo desta verdade, desse conceito de infinito. Né? Então ele coloca a razão como sendo superior ao conhecimento sensível. E ele diz que no infinito, na verdade, no Deus, que é o todo, ó, no infinito coincidem todas as coisas. Imagine o universo, coincide tudo. E nesse tudo a gente inclui as contradições. No mundo sensível a gente vê contradições e a gente não consegue entender. Mas no campo do infinito elas coincidem, estão todas lá. E a razão é capaz de perceber essa limitação do nosso intelecto e fazer com que a gente passe a entender mais ou menos, chegue mais próximo dessa verdade. Então, só para dar um exemplo, os gregos acreditavam que o símbolo esférico, o círculo perfeito da geometria, era o símbolo da perfeição, o círculo perfeito. E o Nicolau de Cusa ele dá esse exemplo. Imagine um círculo aqui na lousa. Agora imagine você expandindo esse círculo, ele ficando maior, né, a ponto de atingir o infinito, o tamanho infinito. Nós do mundo sensível, nós enxergaríamos uma linha reta, de tão grande que ficou esse círculo. A gente vê uma linha reta, quando na verdade ele é um círculo. O conhecimento, o infinito, Deus, que é perfeito, né? Ele pega o círculo justamente por isso, porque é o símbolo da perfeição. Entende? Então conhecer a nossa limitação nos ajuda a chegar mais próximo da verdade. Por que ele é um renascentista? Ele foca na limitação do homem. Aí você pensa, mas os filósofos medievais também diziam, né, que o homem era incapaz de conhecer Deus. Mas eles paravam por aí. O homem é incapaz de conhecer Deus, então tem a fé. Né? Isso é da razão, isso é da fé. A razão chega aqui, mas então para chegar é a fé. Ele não, ele está falando da razão mesmo. Né? Como a razão se aproxima cada vez mais do conhecimento, da verdade, do infinito. Beleza? Então, isso aqui é alguns filósofos que eu separei que não estão na lista do trabalho. Na próxima quarta, vocês já vão ter entregue o trabalho para mim. Eu posso falar também, colocar os filósofos renascentistas da lista do trabalho. Qualquer dúvida, manda no comentário do YouTube mesmo ou do e-mail. Beleza? Vou deixar o que eu escrevi aqui na descrição do vídeo para vocês copiarem no caderno.
Até a próxima.